Voltamos, gente. Terceiro bloco, então. Bom, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre o direito de propriedade. O direito de propriedade, ele também está lá no caput do artigo 5º, né, como direito base. Também está em outros diversos incisos do artigo 5º. O que inclui esse direito de propriedade? Inclui o direito, as prerrogativas de usar, gozar, dispor, possuir o bem, seja ele material ou não, e de reavê-lo diante de alguma detenção indevida por outra pessoa ou pelo Estado, enfim. E, como eu falei, nós encontramos eles em diversos incisos. A Constituição Federal protege a propriedade de uma maneira bem ampla, englobando qualquer direito de conteúdo patrimonial, ou seja, pode ser tanto material, por exemplo, uma casa, quanto imaterial, como os direitos imateriais, as marcas, as patentes, a herança, certo? A herança ela é imaterial porque enquanto ela está deixa eu colocar o fone aqui, porque tem obra do lado de onde eu moro, gente. E aí fica uma bateçada, por isso que ultimamente eu tenho usado fone. A herança, enquanto ela ainda não passou para a pessoa do herdeiro, ela é vista como imaterial, certo? Porque ela está ainda como do depósito, tá? Bom, esse direito de propriedade também não é absoluto, tá? Possuindo algumas relativizações que são trazidas também pela Constituição Federal, como, por exemplo, a função social da propriedade, que toda a propriedade precisa ter uma função social, ou seja, não pode simplesmente deixar os terrenos enfim, descuidados ou sem utilização nenhuma. Você pode ter um terreno que por um tempo você não construa, etc. Mas você tem que ter uma pretensão para ele, sabe? Um dia vai construir uma casa, um dia vai construir uma loja, um prédio, enfim. E algumas limitações a esse direito de propriedade, que é a desapropriação, a requisição, a expropriação e a uso capião, tá? Desculpa, gente. Desculpa, gente. Desculpa, meu telefone tocou aqui, eu tive que olhar, tá? Bom, então o direito de propriedade, como eu falei, a gente encontra em diversos incisos, né? Um deles é o inciso 22, que fala que é garantido o direito de propriedade. O 23, que fala que a propriedade atenderá à sua função social, acabei de explicá-la para vocês. O 24 fala que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, desapropriação aí, por necessidade ou utilidade pública, ou seja, está aí um direito fundamental que é garantido à pessoa jurídica pública, tá? Ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Mediante justa e prévia, ou seja, tem que ser anterior à desapropriação, tá? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar, a palavra usar aqui, de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Essas palavrinhas usar, gozar, etc., vocês vão aprender nas aulas de direito civil, tá, gente? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, olha aí, propriedade imaterial, inclusive nas atividades esportivas, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes, às respectivas representações sindicais e associativas,
A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, é garantido o direito de herança, a sucessão, etc. Então, assim, são diversos incisos que tratam sobre esses direitos de propriedade, que é um direito fundamental, tá? Bom, a privacidade. A privacidade nós encontramos em 3 incisos. No 11º e 12º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma da lei que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, a privacidade, pessoal, vai representar a plena autonomia do indivíduo em reger a sua vida do modo que entender mais correto, mantendo o controle exclusivo das suas informações que são atinentes à sua vida doméstica, familiar, afetiva, aos seus hábitos, às suas escolhas, os seus segredos, etc., sem se submeter o tempo inteiro, né, à curiosidade da opinião alheia. Então, a gente tem direito, sim, de ter a nossa privacidade e não falar nada para ninguém, certo? A Constituição vai tutelar a privacidade no inciso 10º do artigo 5º, contemplando a inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, direitos não referenciados de modo expresso lá no caput do artigo 5º, mas que estão, sem dúvidas, conectados ao direito à vida, especialmente a sua segunda acepção, que é o de uma vida digna, né? Então, vamos lá. O que é o direito à intimidade? É o núcleo mais restrito do direito da privacidade. Essa intimidade vai compreender as relações e opções mais íntimas e pessoais dos indivíduos, compondo assim uma série de escolhas que ela pode manter oculta de todas as outras pessoas, até mesmo daquelas mais próximas. O que representa? O direito de possuir uma vida secreta e inacessível a terceiros, evitando intromissão de qualquer tipo. A vida íntima é, então, aquela relacionada à identidade da pessoa humana, suas particularidades de foro moral, abrangendo a sua sexualidade, a sua autoestima, os seus segredos, suas informações mais pessoais. Então, quando que a gente viola a esfera da privacidade de alguém? Quando, por exemplo, a gente faz um acesso não consentido a certas informações, como num diário, num telefone. Ou seja, meu povo, você que pega o celular escondido do namorado, da namorada, do marido, da mulher, está violando o seu direito à intimidade, tá bem? Todos nós temos direito a ter relações e opções íntimas que a gente não precisa expor, inclusive, para os nossos parceiros, tá bem? Então, assim, uma conversa com um amigo, uma amiga, de foro mais íntimo, contando algum segredo seu que você não quer contar para o seu parceiro, não é obrigado a contar, tá certo? Então, violar o celular de alguém é sim violar o direito à intimidade, tá bem? A não ser que a pessoa permita, senão é uma violação do direito à intimidade, assim como a gente não gosta que mexa no nosso, né? Às vezes uma fala pode ser mal interpretada, etc. Bom, o direito à vida privada, ele tem que ser distinguido da intimidade. Alguma parte da doutrina entende que é a mesma coisa. Mas se o legislador constitucional, o constituinte, colocou lá em destaque, separado, a inviolabilidade, a intimidade e a vida privada, é porque elas são expressões diferentes, tá bem? Então, a vida privada, ela seria mais abrangente
E a intimidade estaria dentro da vida privada, certo? Seria uma espécie da vida privada. Porque a vida privada, ela vai incluir as relações pessoais, familiares, negociais e afetivas nossas, incluindo os nossos momentos de lazer, os nossos hábitos, os nossos dados pessoais, como, por exemplo, os bancários, os fiscais. Então, a tutela da vida privada, ela não busca proteger segredos ou particularidades íntimas nossas, sabe? Confidenciais. Isso seria da tutela da intimidade, tá bem? O direito à honra é um bem imaterial, tá? Não é material, conectado ao valor moral do indivíduo. Então, ele pode ser compreendido como a reputação, o bom nome, a boa fama que a gente tem na sociedade, o sentimento próprio de estima e dignidade. Então, quando uma honra é violada, quando um vídeo íntimo é exposto, uma foto íntima é exposta, uma conversa íntima é exposta, certo? É um somatório de questões que vão individualizar a pessoa física e criam o orgulho, o amor por si próprio, certo? Uma autoestima e a nossa identidade no meio social, gerando então respeito da sociedade com relação a essa imagem pessoal nossa, que eles devem ter por nós, independente da situação, tá? Envolve, então, um aspecto subjetivo, que seria a nossa honra subjetiva, que é relacionada à afeição e o apreço que a gente tem por nós mesmos, e também o aspecto objetivo, que seria a honra objetiva, referente ao conceito social que a pessoa possui diante, então, da opinião pública. O direito à imagem é a imagem física, tá? Porque é protegida lá no artigo 5º, nesse inciso que a gente está analisando, que protege qualquer representação gráfica do aspecto visual da pessoa ou dos traços característicos da sua fisionomia. Direito à imagem, então, a gente está falando de um aspecto físico, tá bem? Quando a gente está falando da intimidade, a gente está falando da honra, a gente está falando daí, não do físico, mas, ai, fugiu a palavra, do íntimo, tá? Não do nosso físico, acho que do íntimo ficou uma boa palavra. Não é intelecto, mas vocês entendem, assim, a intimidade e a honra, elas são algo que a gente possui dentro de nós, assim, que a gente é uma opinião, é algo que a gente tem interna. O físico é o nosso corpo, tá? A imagem, então, seria o nosso corpo. Os meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, eles não podem usurpar da nossa imagem, utilizando delas sem consentimento, mesmo que seja para enaltecer a gente, mesmo que seja para usar um elogio, ela tem que pedir autorização também. Isso porque, gente, essa tutela, essa proteção à imagem, ela é dissociada da honra. Então, mesmo que não haja uma ofensa à reputação do indivíduo, a gente não pode utilizar a imagem da pessoa sem autorização. A única ressalva é quando a pessoa está em lugar público. Se ela está em lugar público, ela se sujeita a ser fotografada ou filmada, tá? Porque quando você está em lugar público, meio que existe um consentimento tácito de exposição, tá? Dentro de casa, ninguém pode tirar foto minha, por exemplo, eu na janela e postar sem meu consentimento, entenderam? E aí, a Constituição também protege, dentro da privacidade, os sigilos pessoais. Então, para evitar intromissões nos aspectos pessoais da nossa vida, para resguardar a intimidade, a honra, a nossa imagem, tá? Ou seja, para resguardar a privacidade, a Constituição vai resguardar, então, os sigilos de dados, de domicílio e das comunicações, tá? Mais uma vez, a privacidade não é um direito absoluto, então eles também podem sofrer algumas restrições, esses sigilos aqui, tá? Mas a princípio, a regra geral é uma proteção do sigilo dos dados, do domicílio e das comunicações. Vamos ver cada um deles. O sigilo do domicílio está lá no inciso 11º, que é a previsão da inviolabilidade domiciliar,
que é a consagração constitucional do recesso do lar, ou seja, aqui deu, até aqui, ok? É um recesso que é o local no qual a nossa vida privada, doméstica, dentro de casa, vai ser exercida com liberdade e é inacessível à intromissão alheia. Então, assim, posso tomar banho pelado sem me preocupar, entendeu? Porque tem alguém me filmando. Tudo dentro da minha casa. Agora, se eu for numa cachoeira e tirar a roupa, daí, né, eu tô me colocando no lugar público, eu tô sujeita a uma invasão de privacidade, certo? Mas não é por isso que a pessoa pode divulgar, tá bem? O conceito de domicílio lá na Constituição Federal é diferente do que a gente vê lá no direito civil, tá? Lá para o direito civil, o domicílio é o local que o indivíduo estabelece residência com ânimo definitivo, tá? Para a Constituição Federal, o domicílio seria uma noção de casa. Ela indica qualquer local delimitado que alguma pessoa ocupe com exclusividade, independente da titulação, pode ser inclusive de forma profissional, tá bem? Então, esse termo casa, que é o domicílio inviolável da Constituição Federal, engloba qualquer compartimento habitado, casa, apartamento, barraca de camping, trailer, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, quarto de hotel, de motel, de pensão, qualquer compartimento não aberto ao público onde alguém exerce uma atividade ou profissão, seja ela pessoa física ou jurídica, tá? Não aberto ao público, tá? Então, por exemplo, um escritório de advocacia, tá? Ele só dá acesso à sua sala para quem você autorizar, certo? Não é um restaurante que qualquer um vai entrando, ok? Então, assim, isso fica fácil a gente entender por que um ônibus, um bar, um restaurante, um metrô, uma boate ou lugares de livre acesso, eles não são protegidos pela inviolabilidade domiciliar, tá? Então, se eu estiver no metrô, se eu estiver no ônibus, se eu estiver no restaurante, as pessoas podem bater foto, né? E eu aparecer, por exemplo, tá? Bom, mas aqui a gente tá falando de sigilos pessoais, tá? E a inviolabilidade, sigilos pessoais, e estamos no sigilo domiciliar. A inviolabilidade domiciliar, ele vai sofrer, em algumas circunstâncias, algumas restrições, como eu falei para vocês. Elas vão evitar, inclusive, que essa nossa casa se torne um local de impunidade, está bem? De inviolabilidade para práticas de ilícitos. Então, não é porque a nossa casa ela tem um sigilo, né? A gente tem uma privacidade que a gente vai poder fazer ilícitos aqui dentro que nada vai acontecer, tá? No escritório também, etc. Então, excetuando a hipótese de quando eu concedo que alguém entre no meu domicílio constitucional, que pode ser onde eu trabalho, que pode ser onde eu moro, quando que pode ocorrer essa restrição ao sigilo de domicílio? Em hipótese de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro a mim, né? Ou durante o dia por determinação judicial. Então, assim, em caso de flagrante delito, em caso de desastre, em caso de socorro, nós estamos em situações emergenciais que vão autorizar o ingresso no nosso domicílio, independente da gente consentir, tá bem? E a qualquer hora do dia ou da noite, no caso de flagrante, no caso de desastre, no caso de socorro. Então, se a pessoa achar que eu estou passando mal e entrar na minha casa para tentar me salvar, ela não vai estar violando o meu domicílio também. Ela achou que precisava prestar socorro. Por exemplo, eu estou aqui, dou um berro. Eu vi uma barata, mas a pessoa acha que o meu marido pode estar me batendo, entendeu? Enfim. E aí, quando a gente fala de crime permanente, a prisão ela pode ser sim à noite, tá? É lícita, porque ela vai se efetivar em flagrante delito. Porque, por exemplo, um traficante que tem fábrica e depósito de drogas ilícitas em sua casa é um crime permanente. Então, nesse caso, pode ser à noite, tá? E aí, a última situação ali que a gente viu, que é essa aqui, que é por determinação judicial, autoriza o ingresso, então, dentro do nosso domicílio sem a gente consentir,
ela tem 3 questões que a gente tem que observar. Para isso acontecer, ela tem que ser uma matéria sob reserva de jurisdição. O que isso quer dizer? Que somente pode ser determinada pelo órgão integrante do Poder Judiciário que exerce a jurisdição. Tá? Então, não é qualquer pessoa que pode determinar a autorização judicial para entrar na minha casa. Tem que ser o Poder Judiciário, tem que ser a autoridade competente. O mandado judicial, ele não pode ser genérico. Tipo assim, ó, pode entrar na casa e procurar o que quiser. Tá? Ela tem que ser específico no que se busca. Estamos procurando por drogas, ok? Tem que ser específico. Ah, daí chega aqui, tá procurando por drogas, mas encontra outra coisa, enfim. Ok. Mas vocês tinham que ter um motivo para entrar aqui, tá bem? Vocês tinham que ter um motivo para entrar. Não pode simplesmente, porque a gente acha que tem alguma coisa errada aí. Não, vocês têm que saber o que vocês acham que está de errado no meu domicílio, tá bem? A ordem judicial, ela somente pode ser cumprida de dia. O inciso é bem claro com relação a isso. Os autores, eles divergem nesse conceito do termo de dia. A maioria da doutrina entende por um critério objetivo, que é o que se inicia às 6 da manhã e termina às 6 da tarde, tá bem? 6 da manhã, 18 horas. E fora essas restrições, né? A outra autorização que se tem também, que suspende esse direito de inviolabilidade domiciliar, esse sigilo do nosso domicílio, é o estado de sítio, tá bem? Sigilo de correspondência. Bom, proteger a correspondência é preservar a privacidade, e não só a privacidade, que é o direito que a gente está analisando, mas também a liberdade de expressão, tá? Porque a confidência de algo privado, íntimo, sigiloso para um terceiro não pode ser objeto de interferência da parte de nenhum particular e nem do Estado, tá bem? Então, por isso que lá no artigo 5º, no inciso 12º, é mencionada a inviolabilidade das correspondências, porque vai proteger as cartas e os impressos em geral, assim como, né, já evoluímos, os e-mails e outras intromissões indevidas com relação à correspondência, tá bem? WhatsApp, por exemplo. E é muito importante a gente lembrar que, como esse direito também não tem um caráter absoluto, ele pode ter, sim, violações das correspondências em algumas situações excepcionais, que são justificadas por questões de segurança pública ou em razão da utilização da inviolabilidade como escudo para a prática de atividades ilícitas. Então, em razão de segurança pública, eu já dei esse exemplo para vocês, quando as correspondências dos presos são abertas antes de entregar para eles, tá bem? Por quê? Pode ter uma faca, pode ter uma mísera lâmina de gilete ali dentro, pode ter droga, pode ter veneno, enfim, pode ter muita coisa. Então, para a segurança pública, a correspondência é violada. Em razão de, também, para práticas de atividades ilícitas, né? Se por um acaso for necessário violar uma correspondência para a gente conseguir a comprovação de que a pessoa está fazendo uma prática ilícita, vai ser autorizado, tá? E outras restrições são em caso de estado de defesa e estado de sítio. Sigilo de dados, gente. Os dados que podem revelar alguns aspectos da nossa privacidade ficam também resguardados sob sigilo. Vocês estão percebendo? Tudo é para resguardar a nossa privacidade, tá? Tudo é para resguardar o direito que está lá no caput e em outros incisos. Segundo os autores, esses dados que são protegidos pela Constituição sob sigilo são os dados chamados dados sensíveis, que são as informações telefônicas, bancárias e fiscais, a nossa orientação sexual, a crença religiosa, o valor da nossa remuneração e etc, tá? Qualquer intervenção do Estado para romper esse sigilo de dados, ele deve ser fundamentado, ele só pode ser determinado pela autoridade competente. Então, o delegado vai lá e manda autoridade competente, Poder Judiciário, juiz, tá? Dependendo também de qual, por exemplo, tem que ser federal ou estadual, a autoridade tem que ser competente, não é qualquer autoridade, tá bem, gente?
Quanto aos dados não sensíveis, prestem atenção, estamos falando de proteção de dados sensíveis. E aí, sem os dados não sensíveis, eles não são protegidos pelo sigilo, porque são de informações públicas e de livre circulação por terceiros. Por exemplo, nosso nome, o nosso estado civil. Qualquer um pode ir lá e tirar uma certidão de casamento minha, para saber se eu sou casada, se eu sou separada judicialmente, se eu sou divorciada, se eu sou viúva, certo? Ou se eu sou solteira. Aí tira a minha certidão de nascimento, né? A minha filiação, né? Porque pela minha certidão de nascimento também, que as pessoas podem tirar, pela minha certidão de casamento, que qualquer um pode tirar, vocês vão saber quem são os meus pais, tá bem? O número do meu CPF, do nosso CPF, o nosso endereço ou o endereço de e-mail, tá? São dados não sensíveis que não haveria problema de divulgar. Bom, então dentro desses dados sensíveis, que seriam os bancários, os fiscais, os telefônicos, vamos ver o que seria cada um deles. Os dados bancários são as movimentações e as posições financeiras nossas que integram a nossa privacidade. Então, as instituições bancárias, elas têm que manter um sigilo sobre esses dados, tá? Enfim, sigilo desses dados com relação a terceiros. Eventuais violações de sigilo bancário somente podem ser determinados pela autoridade judicial competente e pelas comissões parlamentares de inquérito, federais ou estaduais. O Tribunal de Contas da União não possui poder para determinar a quebra do sigilo bancário, nem sequer daqueles dados constantes do Banco Central do Brasil. O Ministério Público não pode dispor dessa atribuição também. E o STF decidiu que as autoridades fazendárias não podem acessar dados bancários diretamente, tá? Ou seja, tem que ter uma requisição, porque eles têm acesso lá no sistema, né, gente? Os dados fiscais são as informações obtidas pelos agentes da Fazenda Pública, lá no exercício do ofício deles, do trabalho deles, referente à posição econômica, financeira ou dos negócios e atividades dos contribuintes e de terceiros. Então, por exemplo, eu vou lá e eu declaro que eu tenho uma renda de tantos anual, que eu tenho tais propriedades. Os agentes da Fazenda Pública não podem sair contando para os outros esses dados, tá bem? O sigilo fiscal dos dados fiscais só pode ser excepcionado extraordinariamente em situações que demonstrem claramente a necessidade dessa violação, somente pela autoridade judicial ou por CPIs, comissões, tá? Para determinar essa medida, e não há qualquer precedente no STF autorizando que membros do Ministério Público possam determinar a violação do sigilo fiscal. E os dados telefônicos, eles vão se referir aos registros numéricos dos telefones para os quais as pessoas fizeram ligações ou receberam, o que abrange também a data, o horário e a duração da chamada, tá? Segundo o STF, a autoridade judiciais e os CPIs, desde que demonstrem de modo inequívoco a necessidade dessa excepcionalidade, podem determinar, então, a legitimidade para a violação dos sigilos dos dados telefônicos. Então, quando a gente precisa de uma investigação e tal. Só quero voltar aqui, que quando eu falei autoridade competente, eu dei um exemplo do delegado, não o juiz sim. Eu não sei se em algum momento o delegado pode, tá? Eu não me lembro. Mas pode ser que possa, mas eu tô falando assim, em determinado caso só a autoridade judiciária, então o delegado não pode, ok? Foi isso que eu quis dizer. E por fim, o sigilo das comunicações para a gente encerrar a privacidade. A Constituição protege essa inviolabilidade lá no inciso 12, da correspondência, que a gente já viu, das comunicações telegráficas, dos dados, que a gente já viu, e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses da forma da lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, comunicações telegráficas e comunicações telefônicas, correspondência e dados a gente já viu. Então, em razão das alterações que a gente teve com as tecnologias, certo? O que se entende? Que existe um fenômeno de mutação lá no inciso 12, para abranger todas as proteções das comunicações telemáticas. O que seria telemática? A comunicação à distância
proporcionada por serviços informáticos fornecidos por redes de telecomunicação. É a tecnologia que permite transferir e armazenar arquivos de texto, de som, de imagem, enfim, com auxílio de telecomunicações ou da informática, tá bem? Então, assim, por quê? Aqui está falando de comunicações telegráficas e comunicações telefônicas. Então, se entende que estaria abrangendo qualquer comunicação relacionada a essas questões das telecomunicações, em decorrência dessa mudança enorme que a gente teve com o passar do tempo, né? De 1988, que nem existia celular aqui no Brasil, não sei se tinha em outro lugar do mundo, para hoje, que nosso celular é um computador, né? Houve uma mudança muito grande. Então, assim, o sigilo das... Por que a gente fala que a necessidade dessa evolução da Constituição com relação ao sigilo das comunicações? Por exemplo, sigilo das comunicações telegráficas, gente, seria aquelas realizadas por telegrama, que já está em desuso. Então, assim, tem um negócio em desuso e tem coisa que não estaria abrangida. Então, né, vamos contar tudo. E o sigilo das comunicações telefônicas está falando da interceptação telefônica, que é a captação e a gravação de conversa telefônica no mesmo momento em que ela se realiza por terceira pessoa, sem conhecimento de qualquer um dos interlocutores. A gente vê isso direto no jornal, né? Desculpem, do nada eles lançam lá uma conversa entre o presidente e um ministro, certo? Enfim, coisas desse tipo que eles nem sabiam que estavam sendo gravados, tá bem? Então, essa interceptação, ela alcança a comunicação e o diálogo realizado no telefone, tá? Então, assim, para essa quebra no sigilo das comunicações ocorrer, para ocorrer a interceptação telefônica, tá bem? Precisa de 3 coisas: a ordem judicial, uma finalidade específica, como, por exemplo, uma investigação criminal, e uma previsão em lei, tá? Então, a lei tem que prever que pode ter, para aquele caso, uma interceptação telefônica. Se não, resguarde o sigilo da comunicação, ok? Pega os telefones do presidente, ó, o babado que deu recentemente. Não tem que pegar o telefone do presidente. Tem a ordem judicial, tem uma finalidade específica, tem previsão em lei, então tem que analisar tudo isso, tá bem? Cuidado para não confundir interceptação telefônica com escuta telefônica, tá bem? Que a escuta telefônica é o ato da captação ou gravação de uma conversa por uma terceira pessoa, mas que uma das duas que estão conversando tem conhecimento, tem consentimento, tá? Por exemplo, você já viu em vários filmes que a polícia está dentro da casa da pessoa, e aí tem uma escuta telefônica, e aí uma pessoa atende e fala assim, fingindo que a polícia não tá na frente dela, sabe? Isso é uma escuta telefônica, tá bem? E também quando a gente sabe o que tá fazendo, né? Quando eu e outra pessoa e eu sei que eu tô gravando. A gravação clandestina é a que é realizada por um dos interlocutores sem o consentimento do outro, podendo ser ambiental ou atingir uma comunicação telefônica. É a captação de uma conversa pessoal no ambiente que a gente tá, né? Tipo assim, eu boto para gravar o meu celular, sabe? Ou telefônica, que daí eu boto para gravar, que vai ocorrer no momento da realização do diálogo, tá? E a gente chama de gravação clandestina. Por exemplo, tá aqui um pai e uma mãe discutindo sobre alguma coisa dos filhos. E aí eu boto para gravar, porque daí o pai começou a me xingar, a falar que vai matar meus filhos e tal. Isso é uma gravação clandestina, tá, gente? Nem sempre é aprovada como meio de prova processual, vai depender muito do caso concreto. E, por fim, de maneira específica, vamos analisar o direito de segurança, tá? Lá na Constituição também está no artigo 5º como um artigo base. Bom, o direito à segurança, ele é previsto tanto aqui como um direito individual, quanto ele também é previsto lá nos direitos sociais. Lá nos direitos sociais, ele é visto como a segurança pública, tá? No caso, que é aquela que tem que ser promovida pelo Estado e toda a sociedade tem que buscar. Como, por exemplo, para que tenha policiais na rua, certo? Isso é um direito social.
E como direito individual, ele está relacionado à nossa integridade física e mental e à segurança jurídica. Então, o direito à segurança pessoal, aqui como um direito individual, é o direito da gente viver sem medo, protegido pela solidariedade e libertos de agressões, tá? É uma maneira de garantir o nosso direito à vida também. Envolve o direito de exercitar os outros direitos individuais, como a liberdade. Se eu não tiver segurança, né, de sair de casa, como é que eu vou ter liberdade? Dependendo de qual liberdade que a gente está falando, né? A vida, a propriedade, sem que a gente tenha que estar sempre sofrendo por obstáculos, tá, gente? Esse viés específico da segurança, que a gente está tratando aqui como direito individual, é a segurança no direito, é a segurança na lei, no sentido de que ela vai conferir proteção para a gente, tá bem? Ela vai trazer proteção para a gente, estável e segura para o exercício dos nossos direitos. É o que a gente chama de segurança jurídica. A segurança jurídica, ela está lá também no inciso 36, que fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Bom, vocês já devem ter aprendido, mas vamos relembrar. Direito adquirido é aquele que já incorporou o seu titular. Por exemplo, mudança na Previdência e eu já estou quase me aposentando. Faltava um ano para eu me aposentar. Eu já tenho direito adquirido porque eu já cumpri tudo dentro da outra lei. Não vou perder o meu direito de me aposentar, certo? Ato jurídico perfeito, onde a gente preserva a manifestação da vontade de quem editou algum ato. Vai consistir no ato já consumado segundo a lei vigente no tempo que se efetuou, tá bem? A coisa julgada é a decisão judicial, que não cabe mais recurso. Então, né, não dá para ficar. Traria instabilidade jurídica se depois de uma decisão que já transitou em julgado a gente pudesse modificar ela por qualquer motivo. Existem uma outra relativização, mas em regra nós temos a segurança jurídica, tá? A segurança jurídica, então, ela é uma faculdade da gente de obstar, de não ter, né, a extinção ou a alteração de algum determinado ato ou de algum fato jurídico que está salvo, então, de modificações futuras, mesmo que em decorrência de lei, tá bem? E daí, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou trazer os outros importantes direitos que estão constantes no artigo 5º, mas não de maneira tão individualizada como eu fiz aqui, com direito à vida, à privacidade, à propriedade, à saúde. A saúde não falei, desculpa, a saúde é lá no... A saúde é um direito social, gente, desculpa. A vida, a privacidade, a propriedade, a igualdade, tá? Esses direitos que são base. Então, vamos analisar quais são todos os outros direitos que estão no artigo 5º? Sim. Bom, a legalidade que está lá no inciso 2, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, esse inciso, além de ele ser uma liberdade de ação, ele é um direito à legalidade. Ou seja, se não está na lei, a gente não é obrigado a nada, tá bem? É uma garantia nossa de que as pessoas não podem ficar inventando mil coisas que a gente pode ou não pode fazer, tá? Direito à dignidade e à integridade. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante. Faz parte do direito à vida, a gente viu antes. Direito de resposta e indenização, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vimos esse direito como um contraponto ao direito de opinião, direito de liberdade de pensamento, certo? Olha que interessante, aqui é um fato, esses aqui que eu acabei de falar, que a gente pode falar um pouco sobre talvez colisões ou limitações de direitos fundamentais, tá bem? Do caso concreto. O direito à informação é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Mais uma vez, o direito à informação, ele sofre algumas limitações com o direito ao sigilo, né? Direito de herança, que a gente viu lá no direito de propriedade, direito do consumidor, que o Estado vai promover na forma da lei a defesa do consumidor. Olha aqui, ó, um exemplo de direito fundamental de aplicabilidade imediata, né? Todo consumidor tem direito, mas que depende aí de uma regulamentação posterior. A própria norma já está falando isso. Direito de petição são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição dos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. O direito de petição, então, gente, é uma faculdade de provocar as autoridades competentes para que adotem determinadas condutas comissivas ou omissivas na defesa de interesse próprio ou coletivo. Logo, o direito de petição pode ser tanto individual ou coletivo. Ele vai incluir as chamadas reclamações ou representações que a gente dirige ao poder público para expor reivindicações, exigindo que eles se pronunciem sobre determinada questão fática ou de direito referente ao interesse particular ou coletivo. Também temos o direito de certidão, que são a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. O direito de certidão, gente, ele é uma faculdade constitucional de exigir que seja atestada determinada situação particular ou de interesse coletivo. Por exemplo, certidão negativa de protesto, certidão negativa de imóvel, certo? Certidão positiva de imóvel, tá? É tipo isso. Outro inciso, são gratuitos para reconhecimento, para as pessoas reconhecidamente pobres, na forma da lei. O registro civil de nascimento, então, o registro civil é gratuito, certo? Se você precisar retirar uma segunda via, daí paga, mas o registro civil, a primeira cópia ela é gratuita e a certidão de óbito, mesma coisa, ela é gratuita, a não ser que você precise tirar a segunda via. Isso é para todos, tá bem? Agora, quando você for reconhecidamente pobre, ou seja, você se declarar hipossuficiente, você vai ter sempre isso garantido, tá bem? Na forma da lei, você tem que analisar lá como é que a lei fala. Se eu não me engano, são só as primeiras vias. Depende de como a lei dos registros civis está hoje em dia, que eu não posso falar para vocês que eu não tenho todo o conteúdo na minha cabeça assim de cara, né? Outro inciso, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, as certidões necessárias para tal. Outro direito fundamental de razoável duração do processo, o processo não pode durar 1000 anos, gente. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade da sua tramitação. Então, você tem um cliente, o processo já está lá há anos, você pode ir lá invocar a razoável duração do processo. Dizer, ô juiz, olha aqui, pelo amor de Deus, está na hora de julgar. Já está aqui há um ano, concluso para a sentença, 1 ano, 2 anos, né? A gente tem que ter uma razoável duração, até porque o direito ele pode, com o tempo, se esvair, não ter mais aquela necessidade, né, daquilo ali, dependendo da demora. O direito de acesso à justiça, que também é chamado de inafastabilidade da jurisdição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, já viram aquela história que o papel aceita tudo? Entrar com processo, qualquer processo, vocês podem, meu povo. Agora, se vocês vão ganhar ou não é outra história. Mas a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Esse direito de acesso à justiça, ele é uma faculdade que a gente tem de requerer a manifestação do Poder Judiciário sobre a ameaça ou a lesão ao nosso direito. Esse direito de acesso à justiça tem natureza asseguratória, para assegurar
para garantia de outros direitos, tá bem? Porque assim, ó, ah não, você só pode entrar no judiciário em tal e tal situação. Poxa, mas enfim, tá violando um direito meu, né? Como é que eu não posso entrar? Então, assim, esse direito de acesso à justiça, ele não pode ter obstáculos, tá bem? Não precisa ter exigência de um prévio esgotamento na via administrativa. A Constituição Federal de 88, ela não adotou nenhuma espécie de contencioso administrativo que seja obrigatório, condicionando o acesso à justiça somente em duas situações, na justiça do trabalho e na justiça desportiva. Com relação à justiça do trabalho, a Constituição Federal determina que seria indispensável o término da fase de negociação no caso de dissídios coletivos. Porém, o STF, lá em 2009, interpretou a Constituição, decidindo que não seria obrigatório o acionamento da Comissão de Conciliação Prévia nos dissídios individuais, tá bem? A gente está vendo antes que, então, a Constituição ela fala dos dissídios coletivos. Então, nos dissídios individuais, pode ser proposto direta ação trabalhista. Então, quais são as únicas exceções que a gente tem? Que, primeiro, a gente tem que esgotar previamente a via administrativa. Nas ações relativas à disciplina e às competências desportivas, na reclamação de ato administrativo ou de omissão da administração pública, e no habeas data, que primeiro a gente tem que ter a prova do indeferimento administrativo, né, para depois a gente poder entrar. Mas são exceções, tá, gente? E aí, gente, vimos vários diversos, milhares de direitos fundamentais, certo? De titularidade de todos os brasileiros, né, sem condicionais e tal, na maioria deles. E aí, aqui a gente tem os vários direitos fundamentais, mais de vários direitos fundamentais que estão relacionados aos princípios constitucionais penais, ou seja, são questões da via penal que a Constituição determina como devem ser, certo? Então, a partir daqui, até onde eu disser que acabou, a gente está falando de direitos fundamentais relacionados aos princípios constitucionais penais. Então, primeiro a gente tem os gerais, que não haverá juiz ou tribunal de exceção, ou seja, uma garantia do tribunal, uma garantia de que a gente não vai ter tribunal de exceção, que, enfim, deixa eu pegar aqui melhor o que seria o tribunal de exceção para vocês, tá? Exceção. Estou pesquisando mesmo. Tá. É aquele de caráter temporário ou excepcional. Então, a gente tem o nosso tribunal que é permanente, com os juízes, os promotores e os juízes naturais, certo? Nunca de exceção. Para julgar somente o caso da Glaucia, a gente vai fazer um tribunal aqui arbitrário no meio da rua para que ela seja enforcada, tá? Um exemplo bem estrúxulo, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, é reconhecida a instituição do júri como organização que lhe der a lei, ou seja, garantia do tribunal do júri, tá bom, gente? Para crimes dolosos contra a vida. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, top. Ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. É o direito ao devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, tá bem? Ninguém será privado dessa liberdade. Aos litigantes em processo judicial, administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, uma gravação clandestina, dependendo, não vai ser aceita, dependendo. Possivelmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.
Outro princípio penal da tipicidade: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, é um direito fundamental. Daí, retroatividade: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vedação à fiança, prescrição, graça ou anistia: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, os que podem evitá-los se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Fiz até um resumo aqui para vocês entenderem melhor. Então, para a Constituição Federal, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis o racismo e as ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, os hediondos, a tortura, o tráfico e o terrorismo. Os 3 T's H, ok? Então, outra que está dentro dos princípios constitucionais: a pessoalidade ou a intranscendência da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Ou seja, eu matei alguém, os meus pais não vão para a cadeia porque eu matei alguém, ok? Relacionados às penas, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, é uma lista exemplificativa, tá bem? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, que com relação ainda às penas, não haverá penas, ou seja, as penas que são vedadas constitucionalmente como direito fundamental, de morte, salvo no caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis, tá bem? Direitos dos presos, pessoal, direitos dos presos. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condição para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ninguém será preso se não flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada pela autoridade judiciária, vimos isso. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz e à família do preso. O preso será informado de seus direitos. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando ela é admitida à liberdade provisória, com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Cuidado, cuidado! Desde 1992, com o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, é inadmitida a prisão civil do devedor, ok? Ou seja, a prisão do depositário infiel, certo? A única prisão civil admitida em todo o ordenamento jurídico brasileiro é a da obrigação alimentar. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Crimes internacionais e de extradição: nenhum brasileiro será extraditado, preste atenção, que estamos falando de brasileiros natos aqui. Salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, ou seja, só está totalmente resguardado aqui o brasileiro nato.
não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, com relação ao juiz ou promotor natural, que ninguém será processado nem sentenciado pela autoridade que não seja competente, da presunção de inocência, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, dos direitos dos hipossuficientes, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar a insuficiência dos recursos, são gratuitos para os reconhecimentos pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. E, por fim, meu povo, no artigo 5º, nos incisos, a gente encerra com a possibilidade de remédios constitucionais, os rights, habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de injunção e o mandado de segurança, que vocês vão aprender na aula correta, tá bem? Ufa! Meu Deus do céu, professora! Quer dizer que tudo isso é direito fundamental? Gente, eu falei para vocês que essa matéria é muito importante. Vocês viram todos esses incisos que eu li por alto aqui para vocês entenderem. A gente está falando dos hipossuficientes, ou seja, quando algum de vocês ou a filha de vocês não pagou custas lá na justiça, vocês estavam sendo protegidos por um direito fundamental. Se algum familiar ou amigo de vocês foi processado criminalmente, ele teve direito ao contraditório à ampla defesa, não foi condenado senão em virtude da lei, não teve retroatividade, não teve retroatividade, enfim, tudo isso é um direito fundamental. Deixa eu pensar mais algum aqui para a gente escandalizar. Ai, agora me fugiu. Bom, vocês quando um avô, um pai de vocês faleceu, o direito de herança de vocês é um direito fundamental. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha como os direitos fundamentais estão no nosso dia a dia, como eles estão nas coisas básicas dos direitos, certo? Tá tudo no básico do nosso direito. Então, os direitos fundamentais, só no artigo 5º, porque a gente ainda nem passou para os outros demais 4 capítulos que a gente tem no título 2, que é dos direitos e garantias individuais e coletivos. Só no artigo 5º, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, a gente já tirou uma gama, uma série de direitos que a gente já estudou lá no direito civil, que a gente estudou lá no direito penal, que a gente estudou lá na filosofia, enfim, a gente tudo é direito fundamental, entendeu? Isso aqui é só o artigo 5º, gente, é só o artigo 5º. Então, vocês viram como a gente tem direito fundamental, como a gente tem coisa, como essa matéria é importante? Né, gente? Enfim, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem, a gente vai estudar, então, o próximo capítulo, que é dos direitos sociais, e a gente vai ver, então, de maneira individualizada, os direitos sociais, tá bem, gente? Um beijo e até a aula que vem. Espero que vocês tenham gostado. Gente, só voltando aqui, fazendo um adendo sobre uma questão, para não confundir vocês numa coisa que eu percebi depois. Olha só, eu não falei de forma separada que é um direito fundamental o devido processo legal e é um direito fundamental o contraditório e ampla defesa. O devido processo legal, contraditório e ampla defesa são direitos de todos os processos, tá? Área civil, área penal, área família, previdência, enfim, etc, tá? Eu poderia ter pego aqui e ter feito uma titulação separada também, assim como eu fiz em vários direitos e repetindo, mas acabei não fazendo. Mas só para vocês entenderem, ele está aqui nos princípios constitucionais penais, porque esses incisos estão falando da privação da liberdade e dos acusados em geral, tá bem? Por isso que está aqui. Porém, todo mundo, em qualquer processo, tem o direito ao devido processo legal e o direito ao contraditório e ampla defesa, tá bem, gente? Beleza? Só para não confundir, tá?